Olá, meus amigos, meus amados, ouvintes desse ministério. Estamos aqui, juntos, após um longo recesso, muito longo. Nós nunca sabemos a real vontade de Deus até que Ele se manifeste em nossas vidas. E tem se manifestado de forma extremamente reveladora na minha vida e nas coisas do ministério. São coisas muito longas, coisas complexas que não convém aqui contar, mas o mais importante é que esse trabalho, apesar do recesso, ele deve continuar e continuar até o fim da minha vida. Irmãos, eu tenho uma palavra para hoje, uma palavra muito importante. É uma palavra que serve não só para as pessoas que estão seguindo a sua vida de forma comum, de forma normal, ou para aqueles que estão, acredito que principalmente para aqueles que estão na restauração do casamento. A palavra de hoje, ela diz o seguinte: eu estou dizendo para você, com base naquilo que Cristo diz no Sermão do Monte, pare de olhar para trás. A sua vida segue, o tempo está passando de uma forma muito veloz e você está aí preocupado com o seu passado, com as coisas que você fez de errado, cheio de remorso, cheio de ideias que colocaram talvez na sua mente, dizendo que você tem que restaurar o seu casamento, que você tem que refazer tudo, e você tem que salvar aquela pessoa que está no deserto, está no Egito, está lá dançando lá na terra do faraó, cometendo todo tipo de pecado. Não, pare com isso. Até quando você vai continuar dessa maneira? Até quando você vai causar desgraça a si mesmo, adoecendo emocionalmente, fisicamente? Dia após dia você não consegue mais sentir a luz do sol com alegria, o amanhecer. Está sempre pensando em quem já se foi e no passado, nas coisas erradas, no que ficou para trás. O quanto você errou, isso acabou. Em nome de Jesus, isso acabou agora. Pare de olhar para trás. Escuta, se você não adoeceu ainda, você vai adoecer. Porque carregar o passado junto com você, no presente para o futuro, durante toda a sua vida, vai adoecer você. Vai causar caos, calamidade, dor, sofrimento interno, externo. Isso nunca para. Abandone essas coisas de restauração de casamento, irmão, minha irmã. Abandone essas ideias, esses grupos, esses canais que o tempo todo só pregam restauração de casamento. De início é bom para você se situar, para você aprender, para você saber como as coisas acontecem, mas eu vou te dizer uma coisa. Tem muita doutrina ali enganadora. Eu vou te dizer uma coisa. Não tem sentido. Você chega num determinado ministério e você fala assim: minha esposa, o meu marido, depois que me largou, enriqueceu. Aí a pessoa diz para você: não, aquilo é o diabo que está fazendo isso para cegar os olhos da pessoa. Aí, mas chega uma outra pessoa e diz assim: meu marido, minha esposa, depois que me largou, perdeu tudo. Aí a pessoa diz assim: mas é obra do diabo, que a pessoa vai passar por isso mesmo. Mas como que é isso? Para uns o diabo dá muito, para outros o diabo tira tudo. Como é que isso? Não, gente, isso é consequência dos erros da própria pessoa. Compreendam. A cada um as consequências vêm de forma diferente, de acordo com os seus próprios atos. Vai saber você
que o seu marido, sua esposa te largou, que já não estava de repente escondendo dinheiro, já não estava enriquecendo sem você saber, e já tinha tudo planejado. Vai saber você que seu marido de repente perdeu tudo, sua esposa perdeu tudo, já estava perdendo mesmo, ou então quando saiu não tinha condições de se virar sozinho. E ficou pior. São circunstâncias da vida. Nada tem a ver com Satanás que presenteia uns e tira de outros. Satanás não presenteia ninguém, gente. Satanás veio para roubar, matar, destruir. Isso é bíblico. Até quando você vai ficar olhando para trás? Você não tem obrigação de resgatar a alma. Não tem. Você tem nem sequer a obrigação de seguir a Deus. Irmão, você não tem nem obrigação de seguir a Deus. Que Deus não quer nada obrigado. Deus quer por amor. Agora preste bem atenção, não confunda esse amor com a posse. Estão colocando nas pessoas o sentimento de posse. Não é meu marido, não é minha esposa. Deus foi que me deu. Eu não vou abrir mão, eu não vou fazer. Isso é posse. Isso é doentio. Isso está fazendo você sofrer dia após dia. Você fica numa psicose, numa neurose de que aquilo é seu, não é mais seu. A pessoa foi embora, ela seguiu a vida dela, deixa ela aí, ela não é mais sua, ela não pertence a você, nunca pertenceu. As pessoas se dão em casamento e depois não desistem. A palavra de Deus diz, eu tenho contra ti que abandonaste a esposa da tua mocidade, etc, etc. Isso é com Deus. Não é com você. Eu vou te dizer uma coisa, o mal, ele geralmente acontece na sua vida, na nossa vida, não é para nos destruir, é para nos ensinar. É para nos ensinar. E vocês, muitas vezes, não estão aprendendo a seguir em frente. A mudar seus parâmetros de pensamento, seus modos de enxergar as coisas, as pessoas à sua volta, a sua idolatria por filhos, idolatria por esposa, por marido, idolatria por bens materiais. Você corre, 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 querendo cada vez mais, com medo de perder. E a palavra de Deus diz, para não ficar acumulando tesouros na terra, que a prata, o ouro, a traça os consome. As roupas a traça consome. Você tem que juntar tesouros no céu. E como você vai juntar tesouros no céu se você está sempre olhando para trás? Você não olha para o momento, você não faz o que você tem que fazer. Naquele momento, dia após dia, você tem dia após dia para viver. Você está carregando uma série de cadeias que estão acorrentadas nos seus braços, nas suas pernas, no seu pescoço. Imagina uma pessoa caminhando com várias bolas de ferro acorrentadas no seu corpo. Essas bolas de ferro está escrito passado. Essa pessoa é você. Com o passado do seu casamento, que você está louco para restaurar, não é hora de restaurar, não restaure nada. Restaure você. Restaure sua vida. Restaure-se. Você tem que se libertar de uma série de neuroses, de uma série de problemas psicológicos, emocionais, de uma série de dores do passado, de uma série de ciúmes, sentimento de posse, de algo que não é seu. Nem seus filhos são seus. Meu querido, minha querida, seus filhos são seus? Não, não são. Vocês acham que estão ensinando os melhores para os seus filhos? Vocês não sabem se seus filhos, de repente, não têm uma percepção melhor e são mais inteligentes do que vocês.
E eles observam os atos. E os seus atos de posse, seus atos de desespero, correndo atrás de restauração de casamento, está enfraquecendo seus filhos emocionalmente, tornando-os dependentes iguais a você. Você tem muitas coisas para conquistar nesse mundo, nessa vida, para si e para Deus. Não convém que você fique parado no tempo. Não compensa. Então siga em frente. Pare de olhar para trás. A palavra de Deus diz isso muito claramente quando Jesus fala no Sermão do Monte. Não vos aquieteis. Olha aqui, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. No versículo 33 anterior diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe exatamente tudo o que você precisa, antes mesmo que você peça, mas Ele quer uma conversa, uma proximidade. Não porque Ele precisa, mas porque isso é bom para você. Basta cada dia o seu mal. E você está trazendo os males de todos os dias passados para este dia de hoje. Comece a refletir, meu irmão, minha irmã. Se vale a pena ficar nessa luta por restauração de casamento, enquanto você se perde. Você quer encontrar o marido, quer encontrar a esposa, enquanto você está perdido? Será que vai dar certo isso? Olha, Jesus sonda os corações. E Ele claramente está sondando o seu. Lógico, nós temos relatos de restauração de casamento, mas inclusive nós temos relatos de restauração de segundo e terceiro casamento. E aí, o que você me diz? As pessoas que estão no segundo e terceiro casamento também estão acreditando que é de Deus, porque foram restaurados, e outros ministérios vão dizer que aquilo ali que restaurou foi o diabo. Sabe o que isso me diz? Me diz para mim e para você que é perda de tempo. Que você tem que buscar a sua alma. Que você tem que buscar o paraíso. Que o fim vem chegando. E que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade permissiva ou impositiva de Deus. Compreende? Esse ministério não crê em segundo e terceiro casamento. Esse ministério crê somente no primeiro. Isso é fato. Não vemos base bíblica, não vemos argumentação passível de apoiar segundo casamento. Segundo casamento nada mais é uma forma de que ele legalizar o adultério perante o homem. Meu querido, minha querida, basta cada dia o seu mal, pare de olhar para trás. Você fica sofrendo, eu já atendi pessoas, um sofrimento tremendo de depressão, pessoas que pensaram em suicídio, pessoas que estão tomando remédio controlado, fortíssimos. Mas por quê? Isso é errado, isso é falta de amor próprio, falta de caráter. Você sabia que isso é falta de caráter? Viver pelos outros sem falta de amor próprio.
É uma falha de caráter. Falta de força interior. A sua incapacidade de viver por si mesmo, de se autossustentar, de se autoafirmar e dizer para você mesmo, eu sou, bater no peito, eu sou. Em nome de Jesus eu vou seguir em frente e não vou olhar para trás. Porque aquele que saiu, decidiu sair, escolheu sair, eu tenho que respeitar essa escolha. E mais do que tudo, eu tenho que respeitar a mim mesmo. E me amar. E se eu tenho filhos, eu tenho que respeitar também os meus filhos e dar-lhes o melhor exemplo. E o melhor exemplo é seguir em frente. De modo ordeiro pacífico. Vamos olhar um pouco mais da palavra de Deus aqui. Vamos olhar aqui em Filipenses. Vamos ver? Vamos ver se é Filipenses. Olha aqui. Não é Filipenses. É na carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 24 diante. O nosso querido, amado apóstolo, maior dos apóstolos. Isso também é para você que vive reclamando dos parentes, do marido, da esposa, que são contra você, contra o seu casamento, contra a restauração do casamento, ou até mesmo dos seus familiares que são contra. Deixa as pessoas ser o que são. Não dê brecha para opinião, não peça opinião. Siga em frente. Quando você pede muitas opiniões, você está dando abertura para as pessoas entrarem na sua vida e bagunçarem. Significa que você não consegue largar aquilo para trás. Que você está preso. Você não consegue decidir, não há o que decidir. Deixe a pessoa em paz, deixe ela ir embora, vai viver sua vida, ame-se. O seu marido, sua esposa que te deixou não é seu. Não nasceu com você. Ele se deu em aliança e ele rompeu essa aliança no momento em que ele quis romper e acabou. Nada a ver com o diabo, nada a ver com Deus, acabou. Pode haver restauração? Sim, pode haver. Não é garantido. Mas é garantido. Até porque você não sabe se seu marido e sua esposa já pecou contra o Espírito Santo. E Deus não vai trazer um desgraçado para a sua vida. E se de repente você já pecou contra o Espírito Santo, meu querido, minha querida, também Deus pode não trazer o seu marido e sua mulher de volta para você. Agora, a sua obrigação com você é alcançar a coroa de glória eterna. Vamos lá, Coríntios 11, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação. Olha só, das pessoas da própria nação dele. Em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Essa é uma porrada na cara daqueles que são adeptos da teologia da prosperidade, não é? Que pregam, Deus tem tudo do melhor para você. Grana, carro, Deus vai te dar um carro do ano. Eu já ouvi falar isso na igreja. Deus me prometeu me dar um carro zero e me deu um carro zero. Oh, rapaz. Tenha cuidado.
você acha que se o apóstolo sofreu isso, você não vai sofrer? Ele lutou contra todas essas coisas, você não vai lutar? É claro que nós vamos ter tribulações, Jesus disse isso. No mundo tereis tribulações, mas resisti, pois eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. E lá no Sermão do Monte ele diz o seguinte: basta cada dia o seu mal. Ou seja, resumindo aqui, vai haver divórcio sim, e você tem que aprender a seguir em frente. Pois é normal nesse mundo que vivemos. Há o perigo do divórcio, há o perigo da separação, há o perigo da perda dos filhos, da morte dos pais, da morte dos avós, dos irmãos, há o perigo. Todos nós estamos predispostos a isso. Ora, há que sabermos aceitar com sabedoria, os olhos voltados para Deus, e seguir em frente com o Espírito Santo. Amém? Vou lhes dizer aqui como que o apóstolo Paulo enfrentou tudo isso. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14, ele dá um exemplo claro de como ele enfrentou. Um exemplo claro de como ele enfrentou todas essas coisas. Um exemplo claro de como eu e você, como nós devemos enfrentar todas as coisas. Um exemplo claro de como nós devemos ver, nós devemos nos comportar, nós devemos pensar em apenas 2 trechos da Bíblia. Nós temos um exemplo claro, cristalino. E basta seguir isso, tendo sempre em mente que estamos sempre em busca da estatura do varão perfeito, da mente de Cristo, assim como o apóstolo estava sempre em busca de ter a mente de Cristo. Nós vemos aqui, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Reflitam muito bem nesse trecho. Você nem mesmo alcançou a glória da sua salvação e está olhando para trás. Agora é hora de você esquecer-se das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão adiante de ti e seguir para o alvo. Meditem nessa palavra. Estaremos sempre juntos aqui, até quando Deus quiser, para a honra e glória do nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Enquanto Deus, nosso Senhor, quiser. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Amém.